Tá. Oi, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos bem? Boa noite. Todos Amém. bem? Graças a Que Deus. bom. Graças a Deus. Depois de um dia de trabalho, né? Estar aqui, rever essa família querida é muito bom. É bom demais, é gratificante. Vamos dizer assim, a gente encerra, não um dia, porque o dia já se encerrou lá no pôr do sol, mas a gente encerra aí o dia muito mais feliz antes de dormir, né? Sejam todos bem-vindos, Sim. que Deus encha, preencha você nesta noite. Encha do Amém. Espírito, preencha com o poder dele, enfim, que a gente, ó, quando sairmos daqui mais daqui a pouquinho, a gente possa ter aquela certeza de que tivemos um encontro com Deus, tá bom? Amém. Amigo Marcos, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que nós temos, que é nos dada nessa noite, de abrirmos mais uma vez a Tua palavra e de Amém. estudarmos sobre o livro de Êxodo. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre cada um aqui presente, que o Amém. Senhor abra os nossos corações e nossas mentes para que possamos não somente entender, mas entesourar essas verdades no nosso coração. Sim. Amém. Toma na Tua mão o Tevan que estará trazendo esse estudo, mas que o Senhor abençoe todos que estão aqui através Amém. da palavra que será ministrada, também aqueles que posteriormente estarão vendo a gravação dessa live. Por Sim, isso tudo Senhor. nós te Amém. agradecemos e te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, deixa eu só organizar aqui para eu aproveitar o máximo da tela. Meus queridos, nós temos. Oi, Heloísa, seja Boa bem-vinda. noite. Deus abençoe. Boa Amém. noite. Vocês Agora, também. Boa noite. veja bem, nós temos um inimigo que não dorme. Enquanto você vai deitar-se, descansar, renovar as forças para um novo dia, dia de trabalho, esse nosso inimigo ele está planejando como destruir a tua fé, como impedir o teu relacionamento com Deus no dia seguinte. Então, o nosso tema hoje é um tanto curioso, né? Satanás tem 4 propostas para você hoje. Você aceita? Não. Não. Não, né? Eu acho que ninguém aí em sã Nada consciência, diferente é bom. ninguém aí em sã consciência vai aceitar as propostas do inimigo. O texto que nós temos hoje para meditar é esse aqui, é um texto lá de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9, que diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual Sim. resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, principalmente ali o capítulo 12, verso 17, a gente vai encontrar ali Satanás irado contra a igreja de Deus, fazendo guerra contra aquele que é fiel a Deus. Então, é um incômodo muito grande para o nosso inimigo, para Satanás. É um incômodo muito grande, por exemplo, que você esteja aqui agora estudando a Bíblia. Se ele pudesse, ele teria impedido você, com todos os meios que ele tem, ele teria impedido você de estar aqui. Quantas pessoas, outras, né, que nós já convidamos e elas dizem: Puxa vida, eu estou muito atolado com o trabalho, não deu para eu estar. Não, semana que vem eu vou. E passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e a pessoa está sempre o quê? Sempre com as mãos atadas, né? Com o seu tempo atado, para não
não é somente para não estar aqui nesse momento, mas essa pessoa ela não tira tempo para sequer abrir a palavra de Deus, meditar, se não dá em muitos versos, capítulos, pelo menos em poucos versos. Então, Satanás, ele é mestre. Ele é mestre em arquitetar planos para que o nosso tempo seja esgotado com coisas vis, a ponto de não sobrar tempo para a palavra de Deus. É. Eu fico pensando o seguinte: a gente fala sobre coisas importantes e sobre prioridade. Nós já falamos aqui sobre isso há um tempo atrás. A grande questão é: nós temos coisas importantes em nossa vida que nós precisamos resolver? Com certeza. Sim. Mas de um dia de 24 horas, o que é importante e o que é prioridade? Para aquele que tira tempo aí para ter uma comunhão com Deus é prioridade. Amém. Tá? É, eu e a minha esposa já há anos, muitos anos, toda primeira hora da manhã, ou até primeiras horas da manhã, a gente tira para estudar a palavra de Deus. Está voltado para aquilo que é espiritual, para aquilo que é sagrado. Ainda tá escuro e a gente já tá estudando. Hoje eu acordei muito cedo, daqui a pouco eu ouço aquela vozinha lá no quarto. Que hora é isso? Hã? Que hora é isso? Ah, agora são 5 da manhã. Levantou-se também, tomou a Bíblia dela, a lição, e ela foi estudar. Gente, alguém disse que nós matamos um leão todo dia É. para sobreviver. Mas esse texto, ele vem trazendo para nós, primeiro, sede sóbrios. Ou seja, não é tempo da gente ter a nossa mente aí bêbada, né? Que o contrário aqui seria, no caso, bêbado, né? A ter a nossa mente aí incapacitada de discernir aquilo que agrada daquilo que não agrada a Deus. Então, esteja sóbrios, ou seja, esteja aí atento. O texto, praticamente, ele repete, só que com outra palavra, vigiai. Nas cidades do passado, que eram cidades muradas, existiam os sentinelas que ficavam em cima dos muros. E se esses sentinelas, esses guardas sentinelas, se eles dormissem, em muitos lugares eles eram condenados à morte. Por quê? Porque a segurança da cidade estava nas mãos, ou estava No na sentido. vigilância desses homens, desses soldados. Não é? Oi? A Responsabilidade. responsabilidade tremenda. Veja, lá eles vigiavam, eles cuidavam, eles estavam atentos ao inimigo que podia se aproximar. Não somente o cuidado da vida deles, mas o cuidado da cidade, das famílias que estavam ali. Aqui, a primeira coisa que você tem que vigiar são as entradas da alma. E quais são as entradas da alma? Com os olhos. São nossos E os olhos. olhos. Eu diria, Laudis, que não somente os olhos, mas os nossos ouvidos. É. Muitas vezes, nós emprestamos nossos ouvidos para aquilo que não edifica, É. ok? Então, os nossos olhos, nós vemos aquilo que não é próprio, nós ouvimos aquilo que não edifica, mas também nossa boca, nossos lábios. Quantas vezes aquilo que vemos, ouvimos, nós traduzimos aquilo em palavras? Então, quão perigoso é isso? Além do tato aí, do olfato e tudo mais. Mas nesse texto, Pedro, ele diz: olha, nós temos um inimigo que ele é um
Ele é como um leão. Interessante, Não. Marco, lá na terça-feira, a gente falava sobre Satanás, ele imitar Cristo, não é? E nesse texto aqui, Satanás, Você ele é está à como um vontade. leão. Apocalipse vem lá, Ah, Maria, estou estudando. Apocalipse vem nos dizendo que Cristo é o leão da tribo de Judá. É aquele que cuida, é aquele que defende, é aquele que se apresenta nos momentos aí de dificuldades nossas, mas Satanás também é como um leão. Uma característica do leão aqui nesse texto. O leão, muitas vezes, ele não ataca a presa dele diretamente, mas ele vai rodeando, rugindo, e com o seu rodear e com o seu rugir, ele vai minando as forças, a segurança da sua presa, até que ela se torna realmente uma presa fácil. Né? Satanás, gente, ele faz a mesma coisa conosco. Ele vai minando a nossa vida, se nós permitirmos, e se permitirmos, vai chegar um momento que o ser humano vai ser tragado por ele. Mas aí o texto continua no verso 9, ao qual, ou seja, a Satanás, resistir como? Como que a gente resiste a Satanás? Na fé. Na fé, firmes na fé. Mas esse resistir a Satanás é uma experiência somente tua? Não, aqui diz, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, todo aquele que se dispõe a servir a Deus, pode ter certeza, vai ter aflição, vai ter perseguição. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Tiago ele diz lá assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele Ele fugirá de vós. fugirá de vós. Fugirá. Fugirá de vós. Então, amados, entenda isso. O diabo ele não brinca de ser diabo. O leão não brinca de ser leão. Mas nós também não podemos brincar de ser cristãos. Porque se brincarmos de ser cristãos, com certeza, vamos ser presas fáceis para ele. Essa experiência, o povo de Deus no passado passou por ela. E foram muitas e muitas as vezes que o povo de Deus caiu, brincou com o inimigo e tornou-se presa do inimigo. Então, quando nós olhamos aqui o contexto que nós Quem estudamos travou? até semana passada, o contexto do povo de Israel, ali até a saída do Egito, a 10ª praga, dentro desse contexto, nós vemos algo interessante. Satanás queria que o povo de Deus saísse do Egito? Não. 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 Por que que ele não queria? Qual a razão? Eu acho que ele conhecia bom, pelo menos lá em Gênesis 3,15, ele sabia que Deus enviaria alguém, né? Que esmagaria ali a cabeça dele na profecia, né? Uhum. Com um calcanhar, né? Ah, Embora mas, ele ferisse, né? ô Márcio, mas nessa época aí já isso aí iria acontecer? Não, mas ele sabia que um povo ali, né, estava sendo separado, né? E queria, assim, eu acho que a visão dele era querer frustrar os planos de Deus de qualquer maneira, né? De repente, não, eu acredito que ele, na verdade, não sabia o que ia acontecer, né? Mas queria atrapalhar, né? Quero ver uma coisa interessante? Quando Deus chama Abraão, Satanás tentou frustrar os planos de Deus lá na vida de Abraão. Naquela tentativa, né, de Abraão com a serva ter um filho, como teve Ismael, Deus teve que ir lá e falar para Abraão: Abraão, olha, o meu projeto para você não é isso aí, não. Eu vou abençoar o teu filho, Ismael. Mas o meu projeto de fazer de você uma grande nação é daquele que vai sair de você, vai ser gerado de você e Sara. E olha, eles já estavam o quê?
Ele com Muito seus jovem. 100 anos, não, Omar, ele com 100 anos e Sara com 90. E ela engravidou e veio Isaac. E os planos de Deus se cumpriram ali em Isaac. De Isaac veio Esaú e Jacó. Satanás tentou também frustrar os planos de Deus ali, mas Deus conduziu Jacó, mudou o nome dele para Israel, um príncipe que luta com Deus e prevalece, e agora está aí Israel formado em 12 tribos. E quando o povo está completando aí os 400 anos no Egito, Satanás sabia que o libertador iria aparecer ali. E quando chega a época de Moisés nascer, Satanás ele tenta impedir o plano de Deus. Ah, matou o egípcio, foi rejeitado pelo seu povo, fugiu para o deserto. Aparentemente, Satanás triunfou. Ou seja, poderíamos dizer assim que o plano de Deus ele teve uma pequena tardança, mas não. Os planos de Deus, segundo a palavra de Deus, não, eles não têm nem adiantamento e nem tardança. Os planos de Deus sempre acontecem, sempre se cumprem na plenitude dos tempos. E quando deu a plenitude dos tempos para Israel sair do Egito, Deus aparece a Moisés e diz: Olha, você vai lá buscar o meu povo. Ah, mas Senhor, você vai lá buscar o meu povo, eu vou ser com você, você vai trazer o meu povo, você vai adorar nesse monte. Se lembra que nós falamos sobre isso? Então, veja, dentro desse contexto de um ano das pragas caindo no Egito, a gente vai encontrar algumas propostas, algumas sugestões que Satanás fez para o povo de Deus. Ok? Heloísa, olha, Heloísa, sempre que tiver em azul, vou deixar por tua conta, tudo bem? Tá bom. Mas Nunca tá ninguém. verde, mas é verde. Não, não, Ah, tá escrito em azul. Ah, a cor da letra é. a cor da letra. Heloísa. Bom, nunca ninguém é recebido da família de Satanás na família de Deus sem suscitar a determinada resistência do maligno. Omar, quer comentar esse texto? Ah, sem dúvida, né? Ele, ele também não sabe, não é que não sabe, Perder? ele não aceita a derrota, né? Então, ele é resiliente e quando alguém que ele sente que ele vai perder, então ele vai resistir o máximo que ele pode. Ele trabalha ardentemente para que não haja a perda das suas hostes. Omar, eu ouso dizer que, por exemplo, nessa noite aqui, hoje eu fiquei muito feliz. Eu estava lá fora, Mariana, a gente foi no mesmo comércio. Eu falei, Mariana, quer uma carona? Não, aceito sim. E a gente veio batendo papo, né, Mariana? E num dado momento ela falou assim: Puxa vida, os estudos têm me feito muito bem. Aí foi exatamente ali no período em que ela começou a estudar, naquele momento que estava ali a perda do pai e tudo mais. Sabe, olha como que Deus é maravilhoso, né? Deus encaminhou as coisas para que, naquele momento que ela mais precisava, ela ouvisse a palavra de Deus. E estamos aqui, né, Mariana? Já há quantos meses? Amém. 9 meses, né? 9 meses já? Poxa vida, Já, vai fazer olha como que passa rápido, né? E eu fiquei muito feliz quando ela disse isso. Ah, a gente aprende sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Queridos, entenda uma coisa. O texto, o que o Omar falou é uma verdade. Satanás, ele não aceita derrota. Se uma pessoa, veja, a pessoa que não serve a Deus, ela está onde? Na família do inimigo.
Terreno do inimigo, território dele. E quando essa pessoa começa a dar ouvidos à voz de Deus e toma uma decisão, Satanás, ele se incomoda. Como ele está incomodado hoje de nós estarmos aqui, ok? Mas eu fico feliz com uma coisa: cada vez que vocês estudam aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, vocês estão tomando decisão ou decisões para fazerem parte da família de Deus, Sim. não é? E isso aqui é maravilhoso, mas entendam, quanto mais próximos de Deus você estiver, Satanás também vai estar decidido a estar próximo de você para impedir a tua comunhão com Deus. Mas sabe, a Sandra ela falou aqui que nós somos vencedores. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, quando você tomar a decisão aqui pela família de Deus, servir a Deus, você não vai estar livre das tentações, mas tenha certeza de uma coisa. Pega o Salmo 91, lá no finalzinho do Salmo 91 diz assim: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Mesmo que nos venham as tentações, mesmo que nos venham as provações, Deus promete livrar-nos, Deus promete proteger-nos, Deus promete sustentar-nos em suas mãos. Então, essa certeza nós precisamos ter, ok? Bom, vamos lá. Aqui nós temos algo importante. Tudo é importante, mas algo importante que a gente precisa entender. A gente vive hoje um grande conflito entre o bem e o mal. Ou seja, entre Deus e aqueles que servem a Deus, e entre Satanás e aqueles que servem a Satanás. Ô Marcos, você se lembra algum texto que nos lembre isso aqui? Texto É? de cor? Pô, a referência não. Nem Mas tem Gênesis aquele fato 3,15? que. Opa, sim, sim. Marcos, é o teu texto preferido. Veja, lá em Gênesis 3, verso 15, lá fala de um grande conflito entre a mulher, ali o E descendente a de serpente. Cristo, né? Que é a igreja verdadeira, e os descendentes de Satanás, que, no caso aí, corresponde à igreja falsa. Então, no mundo hoje, a gente não consegue ver. Mas vamos dizer assim, se fosse afastado o véu que separa o mundo visível do mundo invisível, nós veríamos anjos e demônios numa batalha tremenda. Agora, quem é o alvo nessa batalha? Eu. Nós, você, eu, cada um de nós. Sabe por quê? Nessa batalha, o que está envolvido é isso aqui, ó, adoração. 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 Quem nós vamos adorar? Deus ou Satanás? Sabe, queridos, não existe, no sentido de adoração, não existe meio termo. Nós temos 24 horas de um dia. Nas 24 horas do dia, nós estamos adorando alguém. Quando nós fazemos a vontade de Deus, estamos adorando a Deus. Quando, de repente, por um lapso, nós erramos, fazemos aquilo que não deveríamos fazer, Satanás está sendo reverenciado. Então, aquele texto lá de Pedro que nós lemos há pouco, esse aqui, olha só, sede sóbrios, vigiai. Quantas horas por dia a gente tem que vigiar? Às 24 horas. 24 horas. Omar, Satanás quer que. Ele não quer uma hora. Basta um minuto de falta de sobriedade e é o suficiente para ele tragar uma alma, uma vida. Essa palavra sóbrio aí, não é? Você comparou com
entorpecido ou Isso, embriagado, etc. Mas ela quer dizer alerta. Então alerta. você tem que ficar alerta o tempo todo, como um sentinela que não pode, entendeu, dormitar. Mas Exatamente. aqui, mas aí o verso, aí a continuidade diz tudo, ao qual resistir firmes na fé. Como que você resiste firme na fé? Você tem que ter a tua fé firmada. Você tem que ter a tua fé fortalecida. E como que a gente tem a fé fortalecida? Estudando a palavra de Deus. Tomar que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo Ouvir Ouvir e ouvir da a palavra palavra de de a Deus. Deus. palavra de Deus. Então, gente, você quer ser vitorioso? Eu quero ser vitorioso. Nós queremos ser vitoriosos. Esse livro aqui tem que ser o nosso livro de cabeceira. Nós temos que acordar buscando a orientação de Deus na sua palavra. Sim, Assim, nós nos mantemos ou nos tornamos firmes na fé. E é através da palavra de Deus que a nossa fé, como é um processo crescente, a nossa fé ela cresce, se robustece. E então nós podemos dizer não ao inimigo, certo? é assim que a gente permanece sóbrio. É Sim, assim que a gente permanece alerta. exatamente. Por isso, Marco, eu disse que as duas palavras aqui, sóbrios e vigiai, elas praticamente têm o mesmo sentido, não é? Sim, Então vamos lá. Vamos lá onde nós estávamos. Então, o segundo, o segundo ponto aqui veja, quando foi no céu, um dia, os anjos tiveram que decidir. Veja, adoração é decisão. Adoração é decisão. Nos céus, um dia antes do nosso mundo existir, antes de Deus criar o nosso mundo, houve uma interrogação no céu com respeito ao caráter e governo de Deus. E os anjos tiveram que decidir a quem adorar: Deus ou Lúcifer, ou Satanás. Você acha que eu e você hoje, comigo, contigo, você acha que é diferente? de Não, forma Forma alguma. aí. não. Veja, Satanás ele não te força a adorá-lo e Deus também não te força a adorá-lo. Deus ele te provê meios para você confiar nele e adorá-lo. E Satanás ele te faz sugestões, propostas. Ô, Tevan, é interessante quando a gente fala sobre essa questão da adoração, né? A gente vê que para Satanás, assim, a gente, às vezes, a pessoa não adora ele diretamente, né? Mas adora um artista, um cantor, né? Talvez um filho, um parente, né? Ou trabalho, ou coisas, né? Então, quando deixa de adorar a Deus e coloca essas coisas em primeiro lugar, né? É como se estivesse adorando a ele, né? Olha, Marcos, você colocou uma coisa muito interessante. Quando nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar e colocamos qualquer outra coisa, Satanás está sendo adorado. Ok? Foi lá no Éden assim, foi no céu assim, e em nossos dias hoje, da mesma forma. Agora, veja só, no Éden, nossos primeiros pais, eles tiveram que fazer uma escolha. E qual foi a escolha? Atender a voz de Deus ou atender a voz da serpente? Qual era aí a questão? Era comer ou não comer o fruto que Deus havia proibido. Deus só disse o seguinte: no dia que comer, vocês morrem. Satanás, ele pesou ali, né, para sua dúvida, com um toque de aparente verdade, para seduzir Eva e Eva seduzir Adão. O povo de Israel, ele foi levado tantas e tantas vezes para o cativeiro. Por qual razão? Adoração. Ou, Obediência. vamos, Desobediência. Desobediência. e qual o motivo, Luiz Omar, dessa desobediência? Deixar de adorar a É, Deus. deixar de tirar o foco de Deus, da palavra desde, da comunhão com Exatamente. Ele.
Idolatria. Sem dúvida. Idolatria, não é? Então, queridos, o povo de Israel foi muitas vezes quase que exterminado por causa da adoração, por causa da idolatria. Só para vocês terem uma ideia, existe um livro na Bíblia, um livro dos profetas menores, chamado Oséias. E o livro de Oséias, ele, como diz o jovem, ele é muito sinistro. Por quê? Porque o livro de Oséias, Deus fala para o profeta assim, ó, você vai lá, vamos usar um pouquinho aqui alguns termos de hoje. Você vai lá na Rua da Lama, Uhum. uma mulher prostituta, faz dela tua esposa. Você vai ter filhos dela. Olha, ela vai te trair, ela vai após outros amantes. Veja, profeta de Deus. Você vai lá, vai comprar, você vai buscá-la de volta, você vai amá-la, como se nada tivesse acontecido. Alguém aí se habilitaria a ser profeta de Deus e passar por isso? Nos vamos ver? É. Gente, que provação para o profeta. Você não vê Oséias questionando Deus. Oséias vai, toma uma mulher lá de caráter duvidoso, casa-se com ela, ela o trai, ele vai, a compra, ela trai de novo, ele vai, busca, enfim. Até que um dia alguém chegou para Oséias e perguntou assim, Oséias, você é profeta de Deus? O que que isso significa? Bom, isso significa aquilo que vocês têm feito com Deus. Vocês têm ido após outros amantes, outros deuses, ou seja, a idolatria. E Deus, o amor dele é tão grande que ele tem comprado, ele tem buscado vocês. Então Deus, vamos dizer, montou um cenário para mostrar ao seu povo o mal que estava no seu povo. E o mal qual era? Idolatria. Idolatria. Adoração a outros deuses. Quando vocês tiverem um tempo, pega lá o livro de Oséias, anotem aí, e você vai ver como que a experiência de Oséias é comovente, não é? Agora, queridos, vamos dar um salto. Novo Testamento. Jesus começa o seu ministério, é batizado, vai para o deserto, passa lá quantos dias no deserto? 40. 40. 40 dias. Qual foi a última tentação, para fechar ali as três tentações, qual foi a última tentação de Satanás a Jesus? Alguém lembra? Ricardo, Satanás ele se apresenta a Jesus e faz a ele três tentações. A última tentação, Satanás mostra para Jesus leva Jesus a um lugar alto, mostra para Jesus todos os reinos do mundo e diz para ele assim: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Queridos, entenda, o tema lá no céu, adoração. Lá no Éden, adoração. O povo de Israel, adoração. E agora, o fechamento das tentações a Jesus no deserto, adoração. Ok? Bem, mas o Omar ele falou há pouco sobre a fé, como que se adquire fé. E através da palavra de Deus. Agora eu pergunto, eu vou deixar o Omar, a Heloísa, o Marcos aí de lado nessa resposta, a Sandra também, e vou perguntar aos demais. Como foi que Jesus respondeu a cada uma das tentações de Satanás? Está escrito. É isso? Foi isso? É isso, Omar? Sim. Perfeitamente. Perfeitamente é isso. Está escrito. Então, gente, nessas palavras de Jesus, na primeira tentação, Jesus fala de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus está escrito. Está escrito.
Como que você vai responder para Satanás, está escrito, se você não tiver intimidade com esse livro? Alguém pode até dizer assim, não, mas quando estivermos aí em um momento difícil, o Espírito Santo vai colocar em minha mente aquilo que eu devo falar. É assim? Não. Não. Ele só vai me fazer lembrar aquilo que ele me ensinou. E me ensinou através da sua palavra. Ok? Quantas vezes nós estamos aí conversando com um amigo ou numa situação que é necessário você lembrar, falar alguma coisa para a pessoa e brota na sua mente um texto inteirinho. Depois você sai daquela cena ali e você diz, puxa vida, eu nem estava pensando nesse texto, eu nem lembrava mais desse texto. Quem é que te lembrou? Quem é que Espírito colocou na tua boca aquilo que você deveria falar? O Espírito 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 Santo. 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 Mas antes dele colocar na tua boca, o que que ele fez antes? Fez lembrar. Te ensinou. Ah, Te ensinou. Né? Então, queridos, tudo isso aqui que nós colocamos nessa lâmina, veja, não é diferente do que acontece hoje. Os métodos de Satanás para impedir o povo de Deus de prestar uma verdadeira adoração são os mesmos hoje que ele usou no passado. E olha, vou dizer para ti uma coisa: é algo que tem dado certo, porque ele não mudou, né? Você sabia que em Apocalipse, lá vem nos falando sobre o conflito final. Um pouco antes da vinda de Jesus, o mundo vai entrar num grande conflito. E o grande conflito dos últimos dias também será sobre adoração? Claro. Não é, Omar? Sim. O capítulo 13 do Apocalipse é muito claro nisso aí. Adorar a besta, adorar a imagem da besta, certo? O mundo está sendo convocado hoje para adorar a um sistema religioso que está sendo formado. Bom, adorar a Deus ou adorar a besta? Eis a questão. Receber o selo de Deus ou receber o selo da besta? Trocando isso em miúdos para os últimos dias, adorar a Deus santificando o sábado que ele separou como o dia do Senhor lá na criação, ou santificar um outro dia de feitura humana. Aqui está o cerne da, da adoração, ok? Adorar a Deus numa verdade estabelecida por ele, ou adorar a Deus de um dia que vai ser imposto aí pelos governos humanos. Se lembra que nós estudamos sobre a estátua de Daniel, no capítulo 3, que Nabucodonosor fez lá uma estátua e impôs a adoração? Pois é. Nos últimos dias vai ser assim também, não vai ser uma estátua, mas vai ser um dia em contrafação ao dia que Deus separou para a sua adoração. Então a gente precisa estar sóbrios, vigilantes, porque isso aí vai bater a nossa porta a qualquer instante e a gente precisa ter conhecimento para tomar a decisão certa. Ok, o povo está aí sofrendo, as pragas estão caindo, o povo está sofrendo, o trabalho é aumentado, não é? Moisés é enviado lá para libertá-los. Moisés fala a Faraó uma, duas, três, várias vezes. Chega um momento que o Faraó diz: olha, se eu ver o rosto de vocês novamente, vocês vão morrer. E aí já está no finalzinho, aí caminhando para a última praga. Bom, voltando a algo que nós já falamos. No simbolismo, Moisés representa Deus. Deus. Faraó representa Satanás. Satanás. O Egito representa a escravidão do pecado.
Então, todas as vezes que você olhar para a palavra de Deus e você encontrar Egito, ele vai estar sempre, profeticamente falando, ele vai estar sempre sendo representado por ateísmo e por escravidão do pecado. Vamos lá. Satanás ele faz algumas sugestões, e Faraó, através de Faraó, algumas sugestões para os israelitas ali. As pragas estão caindo, Faraó chama Moisés e diz: Olha, eu tenho aqui uma proposta para te fazer. Se você tomar aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, verso 8. 25, vamos lá? Vamos dar uma olhada? Êxodo capítulo 8, verso 25. A gente vai conseguir se situar em que momento essa proposta ela foi feita. Então, no capítulo 8, verso 25, é o período da quarta praga, a praga das moscas. E é nesse contexto aqui, o que aconteceu? As 3 primeiras pragas, elas caíram em que parte do Egito? Caíram em todo o Egito. No Egito. A quarta praga, qual parte do Egito que foi excluída dessa praga? O delta do Nilo, Gósen. A terra de Gósen. Aquela terra em forma de triângulo que eu mostrei a vocês aí no slide anterior. A terra mais fértil do Egito, onde estava o povo de Deus. Então as moscas, elas invadiram vamos dizer, todo o Egito, menos a terra de Gósen, em todo lugar, desde da casa mais simples até o palácio do faraó, enxames de mosca. E eu não sei vocês, mas se você está em um lugar, uma mosca começa a pousar em você, a minha ela me incomoda. Enquanto eu não der um fim nela ou expulsá-la, eu não fico sossegado. Agora você imagina enxames. Moisés vai a Faraó e Faraó diz: Olha, eu tenho uma proposta. Vocês querem adorar a Deus? Tudo bem, vocês podem ir. Ir aonde? Nesta terra. Separa um lugar nesta terra, adorem a Deus nesta terra. Então chamou Faraó, Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Lá atrás, quando nós comentamos sobre isso, por que eles queriam deixar o Egito, nós comentamos o seguinte: os sacrifícios aqui envolviam animais que, para os egípcios, eram animais sagrados. Até mesmo, veja, até mesmo nessa ordem de Deus, do povo sair das fronteiras ali da terra de Gósen, vamos dizer, para fora do Egito, para adorar, até aqui você vê o respeito de Deus por um povo que ainda não tinha conhecimento de Deus. Se os israelitas fizessem seus sacrifícios ali no Egito, seria extremamente ofensivo a eles. Então, eu vejo aqui o respeito de Deus nesse quesito. Ah, mas são idólatras. Não importa, eles não têm o conhecimento que ainda vão ter para tomar uma decisão. Bom, o que isso aqui traz para nós como lição? Ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Veja, Satanás, ele tem proposto para muitos, de repente até para alguns de nós essa noite. Você pode continuar vivendo a sua vida dividida entre o pecado e Deus. Não tem problema. Certo? Quantas pessoas... Ah, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou bom. Eu não preciso ir para uma igreja para servir a Deus. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu isso, eu aquilo. Ok? Satanás tem proposto para muitos que podem continuar vivendo uma vida dividida entre o pecado. Ou seja, eu não faço isso,
eu não faço aquilo, eu estou bem como estou. Não, eu reverencio a Deus. Queridos, deixa eu fazer uma colocação aqui um pouco estranha. Você consegue passar meia hora num chiqueiro e sair de lá como você entrou? De jeito nenhum. Não. De maneira alguma. De maneira alguma. Então não tem como. Veja, eu viver uma vida de pecado ou no pecado e dizer que eu sou bom. Ah, mas eu não mato, eu não fumo, eu não roubo. Isso aí é justiça própria. Justiça própria não salva ninguém. Ser bom, não roubar, não matar, você não está fazendo nada demais. Concorda, Omar? Sim, sem dúvida. Gente, se você matar, roubar, você vai contra a lei. Lei do seu país, da sua cidade, e você vai ser preso. Então, você ser um bom cidadão, você não está cumprindo Obrigação. mais que o seu dever. Ok? Mas Deus, o que que Deus quer? Deus não quer que você seja somente um bom cidadão. Deus quer que você seja filho. Ser filho de Deus é fazer tudo isso que você já faz de bom aí e muito mais. Sabe? Jesus, se você tomar Mateus capítulo 7, verso 21, abra lá rapidinho. Deixa marcado aqui em Êxodo, que nós vamos voltar aqui. Mateus capítulo 7, verso 21. Olha que texto curioso. Você acha que uma pessoa que faz milagres, que ela tem a aprovação de Deus? Nem tudo. Nem sempre. Vocês acham? Uma pessoa que Nem todo. prega, uma pessoa que faz milagres, que expulsa demônios. Nem sempre, né? Alguém pode ler para a gente 7, verso 21 ao 23? Capítulo 7 de Mateus, verso 21 ao 23. Tá em azul? Não, não, não. Tá. Não, não tá. Eu não sei na sua Bíblia aí se está em azul. Alguns têm Bíblia. Quem pode ler para nós? Nem todo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não. Quer ver, Heloísa, quer ver algo pior? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo Ih, gente. Vai lá mesmo. um pouquinho para frente. Capítulo. Capítulo 25. 25. Deixa eu só pegar aqui. Versículo. Vamos tomar do verso 40 e 41. 40. O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí você pega até o versículo 46, você vai ver aqui uma diferença do primeiro grupo, que Jesus disse para eles lá no verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso 41, apartai-vos de mim, para aqueles que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui é algo incrível. No primeiro grupo, Jesus diz assim: olha, eu tive, para os justos, eu tive fome
Você me deu de beber. Tive sede, me deu de beber. Estava nu, me vestiste. Estava preso, foste ver. Doente, visitaste-me. Mas, Senhor, quando que nós fizemos isso? Ah, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim A mim A fizeram. mim fizeste. fizeste. Então você vê que aqui essas pessoas que aceitaram Jesus, elas tiveram, o seu estilo de vida foi mudado, e foi mudado de uma forma tão magnífica que fazer o bem Era natural, era. era natural. É como a bananeira produzir bananas. Ela não se esforça para isso. É natural. Mas os outros também tinham um modo natural de ser. Viam a necessidade do próximo e não faziam. Ok? Só que lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, você vai encontrar lá pessoas que aparentemente eram cristãs, pessoas que, em nome de Jesus, faziam isso, aquilo e aquilo outro, e Jesus disse para mim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Conheço. Quando você vai no verso 41, olha o que o texto diz. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Quem? Malditos. Para onde? Para o fogo eterno. Então, meus queridos, o que esses dois textos de Mateus que nós lemos, o que eles nos ensinam? Primeiro, o texto de Mateus capítulo 7, versos 21, Jesus diz assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, peraí, não tem como eu ser bonzinho lá no pecado e fazer a vontade de Deus. Não tem harmonia disso aí. Para eu fazer a vontade de Deus como Deus quer, eu tenho que abandonar o pecado. Eu não posso adorar a Deus nessa terra. Ou seja, voltando à questão do chiqueiro que nós falamos, não tem como eu entrar no chiqueiro, conviver com o chiqueiro e sair de lá cheiroso. Não tem como. Eu quero permanecer cheiroso, então eu tenho que deixar de frequentar o chiqueiro. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que deixar de frequentar ou de praticar o pecado. Ok? Veja, vocês podem ir adorar livremente seu Deus, mais ou menos isso que o farol está dizendo. Mas não se esqueçam, vocês são escravos, vocês pertencem ao Egito, aqui é o vosso lar. Por que eu fiz essa colocação aqui? Ricardo, Mariana, Letícia, Deus tem convidado vocês já há muito tempo, para abandonar o pecado e servir a Deus inteiramente. Ok? Satanás, o que ele diz para mim, o que ele diz para você, para cada um de nós? Não, você pode adorar a Deus, pode ir na igreja, você pode estudar a Bíblia, mas não se esqueça de uma coisa: você me pertence. Ok? Satanás, ele sussurra isso nos ouvidos de todos aqueles que estão se libertando das garras dele para servir a Deus. Ele diz: não se esqueça, você me pertence. Este mundo é o teu lugar. Você é um escravo. Era isso que Faraó estava dizendo para Moisés: ó, você pode ir adorar, adore nessa terra, porque vocês pertencem a essa terra. Eu digo para você uma coisa: você não pertence a esse mundo. Jesus comprou você por um preço gigantesco. Jesus comprou você para te dar liberdade. Ok? Jesus comprou você para te dar liberdade. E se ele te dá liberdade, você não pertence mais à escravidão do pecado. Você é livre. Vamos lá. Mais uma pergunta que eu te faço.
Nessa noite, você quer ser um adorador verdadeiro? Amém. Sim. Sim? Sim. Eu também. Então, a criança, quando nasce, ela é presa à mãe por um Cordão. cordão. Chega um momento que tem que ir lá e ser cortado o cordão. O que que Deus, ele nos propõe? Ele nos propõe cortar o cordão que nos liga ao pecado. Somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Somente Cristo Jesus pode fazer isso. Você quer ter uma vida santificada? Eu acredito que sim. Isso é característica de um verdadeiro adorador. Então, olha o que o apóstolo Paulo aqui fala em 2 Coríntios 6, verso 17. Marcos, por gentileza, o que que nós lemos aí? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Olha só, o que que Deus está dizendo? Eu Não E eu vou toqueis vos receberei. em coisas impuras. Qual é a condição para eu ser recebido por Deus? Primeiro, Se retirar. retirai-vos. Segundo, não Separar. Não toqueis. toquei. Ok? São duas ordens divinas. A outra, separai-vos. Olha, gente, isso aqui é ser santo. Retirai-vos do meio do pecado, separai-vos do pecado, não toqueis no pecado, ou não pratiqueis o pecado. Essa é a condição para Deus Nos te receber. receber. Falei algo de mais ou de menos aqui, Omar? Não, absolutamente. Gente, essa aqui é a experiência. Deus falou isso lá para Adão e Eva. Não toque, não coma. Ou melhor, não coma. Para você não tocar, para você não comer, você não deve tocar. Mas sabe, parece que o pecado ele tem uma magia, alguma coisa que enfeitiça as pessoas. Você sabia que pecar é muito bom? Pecar é bom. Sabe o que é terrível? O Consequência. resultado, a consequência do pecado. E olha, vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós dizemos que estamos preparados para pecar, mas nunca estamos preparados para arcar com as consequências do pecado. Nunca. Então, por isso que o apóstolo Paulo, aqui, ele diz: retirai-vos. Ele diz: fugir da aparência do mal. Ele não diz fugir do mal. Do mal você já caiu. Então, fugir da aparência. Ó, veja, isso aqui tem aparência de pecado? Opa, deixa eu me retirar, deixa eu me separar disso aqui. Não quero tocar em nada disso, não. Olha como que os conselhos de Deus são preciosíssimos para que a gente tenha aí um íntimo relacionamento com Deus e sejamos por Ele aceitos. O que que eu quero dizer com isso? Ser aceito por Deus, estar no céu um dia, morar nas mansões eternas, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. É Ele quem estabelece as regras. Ah, mas eu acho. Você não acha nada. Quem tem de achar é Deus. Ok? É Deus. Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para ti. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Eu é que sei. Então, gente, confie. Confie na decisão divina. Deus sabe o que é melhor para você. Bem, mas vamos lá. Abra sua Bíblia de novo, lá no capítulo 8 de Êxodo. E agora o versículo 28.
verso 28. O que nós lemos? Está aí na tela? Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus. Qual é a sugestão de Satanás aqui, a proposta de Satanás para Israel? Vocês podem ir, mas não vão muito. Muito longe. Não se Em achar, outras palavras, não se retirar. Satanás aqui, através do faraó, está dizendo assim, ó, vocês podem adorar, mas não saiam de debaixo De minha vista. das minhas vistas. Se eu e você almejamos plenamente a liberdade oferecida por Deus, não podemos viver uma vida de parceria com o pecado. Ok? Nós falamos há pouco, os laços precisam ser cortados. Quando se trata de vida eterna, não pode haver o quê? Equilíbrio com o pecado. Jesus, ele disse assim, olha, seja o vosso falar, sim, sim, Não. não, não. Aquilo que é errado, é errado. Aquilo que é certo, é certo. Aquilo que é certo está em harmonia com a palavra de Deus, bom, isso eu vou obedecer. Aquilo que está errado e não está em harmonia com a palavra de Deus, não. Isso aí não tem como eu obedecer. Vocês se lembram quando nós falamos lá da história da estátua que Nabucodonosor levantou? Teve muita gente que deu uma meia baixadinha para amarrar lá o tênis. Em contrapartida, 3 jovens se posicionaram que, eretos, em pé. Não, nós não vamos adorar os teus deuses. Ou seja, nós não vamos compactuar com o pecado para livrarmos nossa vida nesse momento. Se o nosso Deus quiser nos salvar, ele nos salvará. Se ele não quiser nos salvar, ele não nos salvará. Mas não adoraremos a tua imagem. O que Jesus ele ensinou? Não podemos servir a dois senhores. Ah, meus queridos, como é triste isso aqui. Como existem pessoas que têm um pé lá e outro cá. Estão nos dias de culto, estão na presença de Deus, mas saiu do culto, vivem como vivem as pessoas do mundo. Tem um texto do apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, que ele... Vocês se lembram que um dia aqui eu falei que eu passei por uma moça na rua e ela estava tão perfumada que ela passou, mas o perfume continuou pelo caminho que ela percorreu? Eu comentei isso aqui há um tempo atrás. O apóstolo Paulo, vou usar esse exemplo dessa moça em um texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele disse que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume, você não consegue escondê-lo. A fragrância, ela penetra, né, em todas as narinas. Quando nós tomamos a decisão real de servir a Jesus, quando você passa pelas pessoas na rua, as pessoas vão olhar para você, vão falar assim, vão afirmar, não perguntar. Você é cristão, não é? É uma afirmação. Por quê? Porque elas sentiram o bom perfume de Cristo. Elas não veem em você o que é uma parceria com o pecado, em servir dois senhores. Quando o faraó diz, olha, vocês não vão muito longe, isso aí é estar o quê? Preso ao pecado, estar preso ao Egito. É como, eu não sei se vocês já viram na rua, pais que amarram, é tipo
um coletezinho na criança. Bebê conforto. Não é isso. Não é o bebê conforto. Um coletezinho nas costas tem uma cordinha. E ali controla a criança. Igual um coelhinho, Igual uma coleira. Isso, uma igual um coleira. cachorrinho. É, igual um cachorrinho. Veja, o que Faraó está fazendo com Israel aqui? Uhum. Olha, vocês estão na minha coleira. O que Deus quer fazer? Cortar essa coleira. Sugestões de Satanás. Bem, a Bíblia nós temos, Mariana, Ricardo, vários sermões. Tem sermões longos e tem sermões curtos. Mas esse aqui é o menor sermão que nós temos na Bíblia. É a menor mensagem. Jesus, um dia, ali estando com os seus discípulos, ele disse para os discípulos o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló. Em outro momento aqui, nós estudamos Gênesis. Eu não me recordo se eu falei desse acontecido. Não, sim, eu falei. Veja, a mulher de Ló morava onde? Qual cidade? Sodoma. Sodoma. Ela tinha suas amigas, ela tinha aí o grupo de mulheres de dos dias à tarde que tomavam chá juntas, né? Ela tinha seus vestidos de festa, tinha suas festas que ia. Enfim, tudo que Sodoma proporcionava, a mulher de Ló correspondia. E um dia, dois anjos chegam na casa de Ló e dizem para ele: olha, Deus vai destruir a cidade de Sodoma nesta noite. Então saiam. Tem mais alguém para ser salvo? E Ló ele sai com os seus familiares, anuncia a eles, é tido como um zombador. E já está lá a noite avançada, o anjo pega Ló pela mão, pega a mulher, as duas filhas e os arrasta para fora de Sodoma. Saiam agora, porque a cidade vai ser destruída. Num dado momento, a mulher de Ló, quando o fogo começa a sair, ou melhor, cair sobre Sodoma, a mulher de Ló, ela desobedece à ordem divina. Fujam, não parem e não olhem para trás. E ela pega e ela dá aquela olhadinha de rabo de olho para o que estava acontecendo em Sodoma. E a palavra de Deus vem nos dizendo que a mulher de Ló ficou ali, transformada numa estátua de sal. Morreu. Qual é a mensagem que tem nesse pequeno sermão de Jesus? É uma mensagem muito, muito simples, mas com uma profundidade muito grande. Veja, Deus conseguiu tirar a mulher de Ló mas Deus não conseguiu tirar Sodoma Sodoma da mulher de Ló. da mulher de Ló. Queridos, Deus está falando para você nessa noite: abandone o pecado e não olhe para trás. Não olhe para ele, não sinta saudades dele, não sinta falta dele. Porque o pecado vai ser destruído para sempre, mas você vai permanecer para sempre. Então não olhe para trás, não sinta saudade da vida de pecado que você viveu até aqui. Ok? Deu para entender? Esse é o recado da palavra de Deus nesse texto aí para nós. Agora tem a terceira sugestão de Satanás. Veja bem, primeira sugestão qual foi? Alguém se lembra? Adorem a Deus Mas na terra. Aqui na terra. aqui no Egito. Ou seja, você pode adorar a Deus aí no mundo, aonde você está. É a sugestão de Satanás. A segunda, Vocês vão para o deserto. mas não muito, Não muito longe. não muito longe. Então você pode ir à igreja, tá bom? Mas voltando para casa, não se esqueça, lá é a igreja, aqui é o teu estilo de vida. Ou seja, Satanás está dizendo para você assim: você pode ir à igreja, mas não saia de debaixo dos meus olhos.
Bem, mas você diz: não, não, eu não vou adorar no Egito. Não, não, e outra coisa, nós vamos ter aí os laços cortados. Não queremos ligação na nossa adoração, na nova adoração, com a vida de antes. Aí a terceira sugestão de Satanás. Se ele não consegue atingir você, Ricardo, você, Omar, você, Marcos, você, Camilo, você, Lutervan, se ele não consegue atingir você diretamente, que é o sacerdote aí da sua casa, olha o que é a proposta que ele faz. Fiquem as mulheres e as crianças. E as crianças? O capítulo 10, verso 11. Capítulo 10, verso 11. Nós estamos aqui no contexto da praga dos gafanhotos, da oitava praga, né? Aqui na minha Bíblia diz assim, olha, não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, servir ao Senhor. Ide somente vós, os homens. Espera aí. O povo de Israel tinha mulheres, esposas, filhas, donas de casa, crianças? Sim, toda a sociedade tem. Então, somente os homens. Muitos podem pegar aqui, mas isso aqui é genérico. Não, 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 não é genérico. Só os homens. Para muitos lares, para muitas casas, para muitas famílias, ah, vai, vai só você adorar a Deus? Vai só você adorar a Deus? Eu vou ficar aqui com as crianças. Eu vou dizer, Camilo, eu vou falar direto aqui para o Ricardo. Ricardo ainda tem uma criança. Ricardo, quando Deus ele fala para você, Ricardo, você é o sacerdote da tua casa. Você deve responder para Deus assim: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos. Quem é eu e a minha casa? Eu, a minha esposa e a minha filha serviremos ao Senhor. Se for uma trinca de filhos, Senhor, eu, a minha esposa e os meus filhos serviremos ao Senhor. Vocês já repararam? Vocês já repararam no mundo em que nós vivemos como que existem famílias destroçadas pela separação? Ah, o divórcio. Por quê? Ah, houve traição. Ah, o divórcio. Ah, a gente não se entende mais, né? Ah, houve o divórcio. Ah, os filhos casaram, foram embora. A gente viu que não tem mais vínculo entre nós. Gente, qualquer coisa hoje, separação. Parece que a pessoa vai para o altar, já com aquele pensamento: ah, se não der certo, separa. Pior do que isso. Não, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai juntar, se der certo, depois a gente casa. Será que isso aí é propósito de Deus? Não, não é propósito de Deus. Nunca foi propósito de Deus que um casal se separasse. Nunca foi. Mas aqui Satanás está propondo. Na adoração, vá somente os homens. Vá somente os homens. Não é propósito de Deus que a família esteja dividida na adoração. Vai um, o outro fica. Não. O propósito de Deus é que toda a casa vá adorar ao Senhor. Mas Satanás ele faz a proposta de uma família dividida. Então vejamos. Satanás tem trabalhado para dividir a família ou destruí-la completamente. Isso é fato. Olha para a sociedade que nós vivemos. Então, para ver felicidade e harmonia no lar, o ideal de Deus é que todos sejam adoradores do Senhor. Ah, mas quer dizer que se
lá em casa, se todos nós nos tornarmos adoradores do Senhor, não teremos problemas? É assim? Meu Deus. O que vocês acham? O fato de adorarmos a Deus, estamos isentos de problemas? Não. Não! Jesus está falando para famílias, Jesus está falando para solteiros, para jovens, para crianças. No mundo tereis aflições. Bem de bom ânimo. Os lares terão aflições. Tem de bom ânimo. O que sobrou lá de Sodoma? O que sobrou lá de Sodoma foi um pai que saiu com duas filhas, porque a mulher se transformaram numa estátua de sal. As duas filhas haviam assim o estilo de vida de Sodoma. Se você ler aí o contexto sagrado, depois de Gênesis 19 ali, você vai ver que as duas filhas de Ló tiveram relações com o próprio pai e tiveram filhos de Ló. Até hoje a gente não sabe direito se Ló era pai ou se era avô das crianças, ou se eram as duas coisas. Mas sabe, o que que Ló simboliza? Ló simboliza aquele pai que vai chegar no céu sem sofrer. Então, qual é o apelo que eu faço aqui para você nessa noite? Lute, lute pela sua família. Apresenta a tua família no altar do Senhor todos os dias. Ok? Apresenta a tua família no altar do Senhor todos os dias. Continuando, quanto tempo nós gastamos aí diante da televisão? Ou diante aquele aparelhinho assim pequenininho que nós temos, né? Um perigo, celular. Quanto tempo poderia ser gasto ali na presença de Deus, ensinando os filhos a adorar a Deus, esposo e esposa intercedendo, abraçando sua família? Queridos, nós vivemos num tempo que devemos trocar isso aqui, televisão, celular, trocar isso aqui pela palavra de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus, ok? Bom, se a gente continuar, a gente vai ter esse texto. E esse texto, ele diz para nós o quê? A missão do lar estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que põe em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Ao deixarem o lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Por essa maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida e uma influência regeneradora será Sentido em sociedade. Heloísa, quando eu li esse texto aqui, minha mente não consegue deixar de lado aqueles 4 jovens lá na Babilônia. Sim. Não é? Por trás da fidelidade daqueles 4 jovens, nós vamos encontrar o quê? Lares tementes a Deus. Lares onde servir a Deus era prioridade. E você vê no livro de Daniel, você vai ver ali até o capítulo 6, que por onde aqueles homens passaram, eles deixaram o bom perfume de Cristo, a ponto de pessoas serem, as suas vidas serem regeneradas por causa da influência deles. Sabe, queridos, a sociedade em que nós vivemos está na condição em que está, porque os lares estão na condição em que a sociedade se encontra. Infelizmente. Se você vê uma sociedade rebelde, libertina, você vai olhar para lares de onde essa sociedade veio, em que não há o temor de Deus. Sabe, quando nós tiramos tempo para estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos refreia. Ela é um freio para muitas das decisões
que nós tomaríamos caso não conhecêssemos a palavra de Deus. Eis a importância de estudar a palavra de Deus, de preferência em família. Uma família bem ordenada, ela causa uma impressão positiva no mundo. A quarta e última sugestão. Olha, tudo bem, vocês não precisam adorar aqui no Egito, vocês não precisam adorar perto do Egito, as mulheres e as crianças podem ir, mas vocês deixem os seus rebanhos, o seu gado, ou seja, os seus bens, vocês deixem aqui e vocês podem ir adorar. Já melhorou, não já? Peraí, deixa eu voltar a tela aqui de todos. Alguém riu aí? Por quê? Não melhorou não, Mar? Melhorou. Melhorou? Mas em compensação, tu continua como você falou, na coleira, na minha coleira. Bom, Mar, eu vou mudar. Eu vou mudar essa quarta sugestão aqui, eu vou colocar nela aqui duas palavras: mordomos, administradores. Bom, nós somos mordomos da fé que Deus nos dá? Sim. Somos. Nós somos mordomos da família que Deus nos dá? Sim, Ou administradores? Sim. sim. Deus nos deu os filhos, nós somos mordomos desses filhos. Mordomos aí não é se você servir, dar tudo para o filho na mão. Não é nisso. É administrar o quê? Essa vida que Deus colocou em nossas mãos. Salmo, se não me falha a memória, o Salmo 127, diz assim: os filhos são herança Do Senhor. do Senhor. Bom, se os filhos são herança do Senhor, ele está dizendo: olha, eu te dei filhos, mas lembre-se, você vai cuidar deles, mas eles me pertencem. Pertence. Bom, ok, Tem que devolver. tem que devolver, vai chegar uma hora que vai ter que devolver. Nós somos administradores dos talentos, dos dons que Deus nos dá? Sim, sim. Sim. Então, vamos um pouquinho mais, vamos agora para o gado e rebanho. Nós somos administradores, mordomos dos bens que Deus colocou em nossas mãos? Sim. Então, pense nisso. Se Satanás não conseguiu atingir a pessoa em fazer com que ela viva uma vida dividida entre o mundo e Deus, se Satanás não conseguiu atingir o lar para que o lar seja dividido, você pode ter certeza de uma coisa: Satanás ele vai trabalhar para atingir o teu bolso, Sem dúvida. teus bens. Teu Sabe? ponto fraco. Não é? Uma vez eu li uma frase que me chamou a atenção. Quer ver o caráter de um homem? Coloca a mão no bolso dele. Gente, como que isso é uma realidade? Pessoas matam por míseros reais, dólares. Matam. Agora, nesse texto, olha o que Faraó propõe para Moisés. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: tá bom, vão, prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e bois. As mulheres e crianças podem ir. Então, vejamos, tenha em mente que tudo que somos, temos, pertence a Deus. E queremos de prestar conta. O cuidado que temos com os bens que o Senhor nos dá, nos concedeu, também é adoração. Ah, mas eu não tenho nada, eu só tenho a roupa do corpo. É um bem que você tem, Deus te deu. A forma como você vai cuidar dessa roupa do corpo também é adoração. Tudo pertence? Nós já vimos, somos mordomos, administradores. Não é? Tudo que temos e somos pertence a Deus. Você se lembra lá do texto que a Heloísa leu, lá do capítulo 25 de Mateus? Olha o que Jesus vai dizer para aqueles administradores ali dos talentos, né?
Olha, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Claudinete, Fátima, sabe o que que me, Opa. sabe o que que me chama a atenção nesse texto? Hum, Claudinete, Fátima. O que me chama a atenção nesse texto, Claudete também, né? Então, enfim, todos. O que Deus coloca em nossas mãos para administrarmos Pouco. que é é muito pouco. pouco. Por que que Deus coloca pouco em nossas mãos? Porque é nesse pouco que Ele coloca em nossas mãos para desenvolvermos ali habilidades, a mordomia, a administração. É isso aí que vai nos garantir um dia ser colocado sobre muito. Muito. Quando eu vejo esse texto, Omar, você se lembra de alguém? Alguém se lembra de algum personagem bíblico que recebeu pouco, administrou pouco e depois tornou-se governador do muito? José? José no Egito? José no Egito, né? Lá na casa do Potifar, do comandante, ele recebeu uma pequena porção para administrar. Foi fiel, até sofreu, foi parar na cadeia. Na cadeia, lá na prisão, ele também administrou a prisão. E um dia ele foi lembrado e ele recebeu um reino para administrar. Sabe, é a mesma coisa com os filhos de Deus, comigo e contigo hoje. Deus te dá pouco para você ser mordomo e administrador, para que um dia, devido à tua fidelidade, você administre bens muito maiores. Sabe, aqui diz, olha, muitos se sentem muito bem como estão, não querem mudança, estão satisfeitos assim. Dizem não fazer mal aos outros, não precisam de igreja, nem mesmo do Deus pregado nelas, ou então afirmam que podem adorar a Deus como estão, lá na sua casa, lá no seu mundinho. Outros ainda alegam que, olha, eu sou melhor do que muitos que frequentam a igreja. Outros se contentam em ser escravos dos muitos ídolos do mundo. E caso fossem para Deus, teriam de deixar seus objetos de adoração. Isso aqui, praticamente, é uma síntese de todos aqueles que dizem: eu não quero adorar a Deus hoje, ou eu não quero adorar a Deus. Resumindo, tudo que falamos até aqui, o inimigo quer que você se conscientize que você é um escravo desse mundo, nesse mundo, e que você pertence a esse mundo. E olha, eu vou dizer para você, vá a Apocalipse capítulo 20, você vai ver que uma multidão inumerável, como a areia do mar, se conscientiza disso. Ele quer que você esteja satisfeito adorando a Deus do seu jeito, não necessitando de mudanças. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. O alvo do inimigo é o quê? É o teu lar, teu cônjuge, teus filhos, teus bens, teus dons. Nada disso, ele diz, ou ele pensa, você deve usar para Deus. Né? Quem é que pode soltar as amarras? Quem é que pode dizer não para Satanás? Quem é que pode se sujeitar a Deus, resistir ao Satanás? Você. Né? Você pode dizer. Mas sabe, Jesus é a resposta. E Jesus diz: sem mim, nada, Nada podeis fazer. nada podeis fazer. Primeira coisa, quer se libertar? Ouviu a palavra, quer se libertar? Senhor, eu estou aqui. Por favor, lute as minhas batalhas. Para que naquele dia, quando Jesus voltar, você possa ter antes respondido como Josué. Olha, vocês aí podem escolher a quem vocês quiserem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Bom, sabe, eu conversava com uma moça esses dias e eu disse para ela, minha querida, Deus não quer de você menos que 100%.
E ela disse: Poxa, Deus é muito egoísta. Não, não. Ele não é egoísta. Sabe por que que ele quer você por inteiro? Porque quando ele veio salvar você, ele se deu por inteiro. Então, amados queridos, amigos, irmãos, mais uma vez, mais uma noite, Jesus está batendo a porta do teu coração, do meu coração. Franqueie a ele a entrada. Abra. De repente você não sabe nem como fazer. Diga para ele somente: Senhor, eu estou aqui, por favor. Por favor, Senhor, transforma-me. Por favor, Senhor, faça em mim aquilo que o Senhor quer. E você pode ter certeza, ele vai fazer. E um dia você vai poder dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Cada dia eu oro por você, para que você se conscientize que Jesus estar aos pés de Cristo é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse mundo. Então, que Deus te abençoe. Amém. Que você esteja aos pés de Cristo. Permita ele ser o primeiro, o melhor e o único em tua vida. Que Deus abençoe você nessa noite. Amém. Será? Heloísa ou Mar, quem gostaria de orar agora? Sim, pode orar. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Deus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu e mais um dia de estudo da Tua Palavra, mais uma noite estivemos aqui Amém, Senhor. estudando, aprendendo mais do Senhor. Mais uma vez o Senhor usou o Luther Van e que o Senhor continue fazendo isso, Senhor Deus, e abençoando ele também, Louvado para seja o Senhor. que sempre seja essa alegria compartilhar todo o conhecimento que ele tem e nós também queiramos sempre mais e mais aprender mais do Senhor, Pai. Amém, Senhor. Essa é a maior de todas as bênçãos, ó Deus. Estudar a Tua Palavra, estar em comunhão com o Senhor, é resistindo ao inimigo que ele vai fugir de nós. É verdade. É sempre com a tua palavra, sempre buscando a Tua presença, buscando a consagração, santificação, até porque sem a santificação nós não veremos Jesus Cristo. É verdade, E Senhor. é o que nós mais almejamos, ó Pai. Jesus desceu este mundo, saiu lá do céu, deixou o trono, deixou tudo para vir aqui, empoeirar os pés aqui, para ser humilhado, a pior de todas as humilhações, para morrer, a pior de todas as mortes, por um amor que nós nem entendemos direito, É verdade, mas Senhor. ele fez isto, Pai. E nós, Senhor Deus, nós não queremos gostar do pecado. Nós não queremos porque o pecado é ofensivo ao Senhor. É verdade. Quando pecamos, estamos entristecendo o Senhor, estamos ferindo o Senhor, estamos mais uma vez crucificando o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai amado, ajuda-nos nessa caminhada. Não desiste de nós, não. Continua, Pai, a obra de transformação que precisa acontecer em nossas vidas, até porque não demora muito, vamos encontrar com o nosso Salvador. Jesus vai voltar a este mundo, porque este mundo não pode continuar com tanta injustiça, com tanta obra desse inimigo cruel que é Satanás, que só traz desgraça, doença, morte, destruição. Por Amém. isso, Pai amado, nós pedimos perdão ao Senhor onde ainda temos errado, onde ainda somos covardes até em assumir essa fé, essa verdade que nós conhecemos. Sim, sim. Mas ajude-nos, Pai. O Senhor conhece cada um de nós, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas o Senhor é o Deus dos milagres, é o Deus dos Amém, Senhor. impossíveis. E é isso que nós clamamos, Pai, essa transformação que para nós parece que é impossível, que é um milagre, mas nós temos a certeza que no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, pelo sangue dele, o Senhor vai realizar essa transformação em nossas vidas. Amém, Nós Senhor. agradecemos mais uma vez por esse estudo, que continuemos querendo aprender mais e mais do Senhor
E amanhã, ó Deus, no pôr do sol, que estejamos prontos para agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas e recebemos o sábado santo que o Senhor separou para nós, para adorar o Senhor no santo dia do Senhor. Amém. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. 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 Amados, uma boa noite para você. Que Deus te abençoe Amém. poderosamente. Tá bom? Boa noite, Boa gente. noite. Tchau. Obrigado. Boa noite. Boa Fiquem com noite. Deus. Obrigada. Com Deus também. Tchau. Tchau, tchau.